Você tem fita métrica? Tenho. Ai, Elsa, tá começando agora. O Genor não tinha posto ainda no ar. Então, começamos outra vez. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde. Bem-vindos. Estamos todos no ar, até eu, ó, com a camiseta que voa. Todo mundo no ar. É uma camiseta do Peter Pan. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos diminuir o círculo assim. Dá uma medidinha para todo mundo ver. 4, ele tá com 13 centímetros. Então, agora você vai fazer com 10. Você marca da pontinha desse círculo até o lado arredondado, faz 10 centímetros. Deixa eu pegar um mais aqui. 10 centímetros. Isso. Tem que ser da pontinha, não do lado, do ângulo do centro. Ah, não, então, aqui do centro. Isso. Do centro até a ponta redonda, 10 centímetros. medir 10. Aqui. Aí você marca mais uns 2 pontos, 10 centímetros. É assim que se faz uma saia godê. Uhum. Eu já tive uma saia godê, guarda-chuva, como dizia minha mãe. Pronto. Ficava bonito. Agora, você põe a fita em pezinha, assim. Como? Assim? Não, Ah, na largura. sei. Rodeando o final. Como assim? Assim? Rodeando, olha. Eu não entendi. Você está aqui com o seu círculo. A fita vai rodear aqui. Tá. Só que você tem que deixar ela em pé, senão ela não rodeia, ela fica apoiada. Assim você tá falando? Na largura. Olha. Eu não tô entendendo. Eu sei que você não tá. Olha. A fita é isso, não é? Sim, sim. Você vai fazer isso aqui. Aí ela rodeia. Sei. Entendeu? Entendi. Você encosta a lateral na fita para ela dobrar, para ela rodear. Apoia o seu círculo na mesa. Sim. Isso. Agora pega a fita. Sim. De um lado para o outro, onde você marcou os pontos. Assim, rodeando. Wanda, ela vai ficar em pezinha no tecido. Ah, sim, entendi. Mas não aí, é no lado redondo. Tá. Lado redondo, tudo redondo. Ela em pezinha no redondo. Ah, sim. Isso. Sei. Marca onde está marcado os pontos, aí você passa o lápis. Entendi. Porque a fita vai ficar arredondada e você marca. Isso mesmo. Entendi. Só que é mais complicado. E se eu pegar um negócio redondo?
Também pode. Acho que tá Agora, mais fácil. olha, Wanda, fita métrica se enrola assim, para ela não ficar esse negócio Ai, que, tá. isso, Eu acho que eu vou pôr aqui que fica mais fácil. pronto, Aí, assim. isso. E agora você corta. Não riscou. Deixa eu apoiar melhor aqui. Esse lápis é aquarela, mas não tá soltando tinta, tá É estranho. só você dar uma molhadinha. Molha na boca e ele já risca melhor. Nossa, melhorou 100%. Pronto. Agora pode cortar. Eu vou mostrar o meu presente de Dia dos Namorados. Oh! É aquele relógio inteligente que se acopla no celular. O meu celular é aquele celular chinês que custa barato. Então, o relógio também. E ele marca quantos passos a gente dá, batimento cardíaco, ele vibra se a gente quiser quando recebe mensagem no celular. É uma coisa interessante. E eu acho lindo, olha a cor. É lindo! Pois é, foi bonito esse presente. Agora, o iPhone custa um dinheirão. O relógio do iPhone. Ai, parece que ele não ficou muito redondo, ficou com uma ponta. Não tem importância. É do jeito como ele ficou, o importante é que ele tem curva. Tá. Você faz a mesma coisa que você fez com o redondo, você dobra o quadrado para juntar o centro do redondo com o centro do quadrado. O quadrado, você que emendou os quadradinhos? Não, esse é um tecido que já é assim. A gente chama esse tecido de falso patchwork, porque ele é feito na estampa e não na tecelagem, e não no corte. Eu quis aproveitar um retalho que eu já tinha, então que dava um tamanho, foi nesse. Aí aqui, Centro com centro. centro com centro. Agora você alfineta e você vai aplicar esse tecido redondo sobre o tecido quadrado, usando o pontinho de zigue-zague. Eu vou fixar ele, costurar usando o zigue-zague, é isso? Isso significa que você vai fazer uma aplicação. Eu não esqueci de perguntar. É direito com direito ou eu ponho o direito para cima? O direito para cima, porque você vai fazer uma aplicação. Tá, eu pus o direito com direito, então deixa eu voltar. Este é um outro jeito de se fazer caminho do bêbado.
A pessoa que tem pontos trabalhados na máquina, existe máquina de costura que já tem o ponto afiado, pode fazer com esse pontinho. Agora eu passo o zigue-zague bem na ponta do redondo? Para prender o redondo sobre o quadrado. Se você quiser, você usa uma cor igual à cor do redondo. Como o quadrado é estampado, você pode usar uma outra cor. De qualquer forma, esse ponto que está sendo usado na aplicação, ele é um enfeite. Tá. Wanda. Oi. Esse ponto está pequenininho? Ele está não muito pequeno. É para ficar bem para pequeno. Bem pequeno? Então deixa eu mudar, peraí. Ele ficou... Porque pelo barulho da máquina eu estou vendo que ele está correndo demais. Nossa, só pelo barulho você já sabe. Porque isso é um bordado. Então você vai usar aproximadamente o comprimento do ponto 1,8, no máximo 2. Onde que eu vejo o comprimento? Não é do lado direito. Aqui. Isso. Aqui tá certo. Vamos de novo. Não vai muito depressa para poder o ponto ficar acompanhando bem a curva. Tá. Agora tá mais bonitinho mesmo. O congenor não está falando nada, não sei se tem gente, se não tem gente. Amor, tem alguém acompanhando? Tem alguém acompanhando? 18 pessoas. 18? Maravilha, isso é muito bom. Tá meio baixa a Será que tem alguém fazendo junto? Quantos alfinetes você colocou, Wanda? Eu coloquei 4. Um pouco, porque se você não deixa bem esticadinho, ele não fica tão bom. Deixa bem esticadinho. Eu coloquei eles assim nos cantos. A dona Luísa Gali está aí, senhora Genor? Ela não deixou. Ela machucou não cumprimentou aqui, eu não sei. Mas está a Siciliana, a Matilde Rabelo, a Regina Celli, a Lilian Andrade. O som fugiu. Vou falar de novo. Wanda, precisava fazer o nozinho para o arremate. Ixi, agora eu já cortei em cima. Paciência. Então, agora veja. Você vai cortar fora o que tem de redondo no seu tecido de pet. Vira do avesso, por favor. Agora, Wanda, tem um tecido sobre o outro, não tem? Tem. Faz assim, ó. Levanta que tem
um fofo aí, ó. Deixa eu tirar os alfinetes. Isso, tira o alfinete. Aí tem um redondo sobre um redondo. Sim. Aí, aqui. Isso. Então você tem uma sobra de uma parte redonda no tecido de pet. Você vai cortar fora essa sobra, porque aí você vai fazer um novo caminho do bêbado com essa parte que sobrou. Eu vou Entendeu? cortar essa parte redonda, eu corto bem rente a costura. Mas você vai pegar a parte redonda do tecido falso pet. Esse aqui. Exatamente. Aí você deixa mais ou menos meio centímetro de sobra para que não desfie e corta essa parte a mais. Entendi. Eu vou tesoura bem afiadinha. Fazer um picote aqui e depois eu vou com a outra tesoura. Meio centímetros? Isso. Toma bastante cuidado para não cortar aquilo que você aplicou. Sim. Então, vai sobrar um novo pedaço redondo que vai ser colocado em cima de um outro tecido para fazer um caminho do bêbado menor. Um pouquinho menor, mas é menor. Sempre em cima da mesa para ter apoio. É bom colocar o dedo por baixo para não cortar o de baixo. Isso mesmo. Cada vez, quanto mais a gente vai adquirindo prática, o tempo rende mais, porque a gente já tem habilidade de costurar, habilidade de cortar, já tem a confiança de fazer novas imaginações, e tudo vai ficando cada vez mais bonito. E vejam, uma vez que o tecido redondo vai ser aquela parte do caminho do bêbado. Isso mesmo. Então, esse vai ser aplicado, a gente até pode pensar em aplicar num quadrado do mesmo tamanho que esse quadrado que você cortou. Num outro tecido. Tá. Eu vou... Acho que eu tenho alguns quadrados ali já cortados, só que não é desse tamanho. Agora, veja, o quadrado tem que ser maior, um tanto considerável, porque senão não faz o efeito do caminho do bêbado. Tá. Agora nós vamos dobrar o quadrado no meio. Esse aqui. Isso. E vamos cortar no meio. Aqui assim? Fazer... Não, na dobra primeiro. Ah, tá. Com o cortador. Com o cortador. Isso, agora você abre e corta no centro. Deixa eu ajeitar ele aqui. Do lado do direito, melhor, no meio. Tá.
Pronto. E agora, corta no meio outra vez e temos aquele molde que a gente já tinha feito. Você pode cortar os dois de uma vez. Aham, deixa eu só dobrar bem aqui para marcar. Calma. Acho melhor fazer assim, juntar aqui para ficar mais certinho. Pode ser, ó, tá vendo? Como não tava, acho que bem no centro. O que não estiver de acordo, a gente arruma para que todos os 4 fiquem do mesmo tamanho. Eles não estavam certinho. Vou centralizar aqui. Agora, nós ficamos com os 4 para fazer do jeito que a gente quiser. Oh. Você pode deixar eles encontradinhos para fazer um outro quadrado. Tá. Mas não deixa o redondo no meio, assim, fazendo uma rodela igual a gente aplicou. Senão, Fica sem graça, né? assim também ficou sem graça. Faz um desenho. Quando eu falo para você que eu não sou criativa, eu não sou criativa. É sim. Agora você põe um cor-de-rosa para dentro, um para fora. Olha, esse aqui ficou todos para fora, então vamos colocar um para dentro. Não sei. Não, também não. Agora lembra, sempre que a gente faz caminho do bêbado, os quadrados inteiros são importantes para que haja a possibilidade de uma porção de variação nos desenhos. Que tal assim? É você que tem que gostar. Vocês que estão assistindo perceberam que a gente tem algumas possibilidades? Por exemplo, sim, até que se eu a gostei. banda cortar quadrados do tamanho que esses ficaram, ou do rosa, ou de alguma cor daquele falso pet. Por exemplo, o falso pet tem forte, um verde, tem lilás, tem um rosa forte. Então, você pode usar mais cores e formar novos desenhos. O importante é, a técnica está aí, para criar é a mesma coisa. Agora, esse outro redondo que sobrou, nós colocamos sobre um outro quadrado de alguma outra cor, que pode até ser o cor-de-rosa ou alguma outra cor que combine, e sai uma combinação de quadrados para se fazer uma porção de desenhos. Wanda, você entendeu o que você faz com esse agora? Olha lá. Esse é pequeno, mas olha, fica bonito. Se fosse uma... Ele é, então,
tem que ser maior É. para que haja a possibilidade da parte que é mais reta. Ó, eu tenho ele aqui maior só para mostrar. Ó. Que bonito fica. Aí esse vai ficar bonito aqui, ó. O interessante é que esse quadrado fique do tamanho do outro. Como a parte redonda é um pouquinho menor, a parte que tem os ângulos e é o quadrado vai ficar um pouquinho maior. E os desenhos vão se acertando e fica muito bonito. Ó, fica bonito aqui, né? Fica. Então, o caminho do bêbado nós já sabemos 3 jeitos. Um com costura, o outro que a gente acerta a costura depois, e este que a gente tem a parte circular aplicada sobre um quadrado e a gente aproveita a parte circular do quadrado que sobrou. Deu para entender, Wanda? Deu para entender. Então, como diz na escola, matéria dada. Caminho do bêbado, tudo certinho. E agora, gente, é só criar e fazer lindos trabalhos usando essa técnica. Dona Elza. Oi. A senhora não tinha ouvido, eu vou repetir que o pessoal que está assistindo, dando boa tarde, a Matilde Rabelo, a Ceciliana, a Lilian, sumiu aqui meu comentário, mas era a Regina Celli, se não me engano, e a Verônica Regazzoli. Ela está perguntando, ela chegou agora, o que é o caminho do bêbado, né? Acho que vale a pena mostrar aquela imagem que a Wanda, aquele que a Wanda já fez, e a senhora dá uma explicadinha. Esse aqui, ó. O que é feito é um trabalho que a gente junta curvas num quadrado e a gente vai cortar um pedaço de círculo usando qualquer coisa redonda. A ferramenta adequada é um compasso. E as outras ferramentas podem ser pratos, fundo de tigela, qualquer coisa que seja redondo. Nós vamos intercalar a parte redonda de uma cor e a parte mais quadrada de outra cor. E veja, aí vocês percebem que o que tem de redondo no cor-de-rosa, a parte redonda que falta no cor-de-rosa, a gente junta com o azul. E esse trabalho de PET, essa técnica tem o nome de caminho do bêbado, porque é um caminho sinuoso. É como se uma pessoa estivesse andando e não conseguisse andar em linha reta. E nós podemos fazer um círculo e depois a gente pode fazer também em volta do primeiro círculo um pedaço também semicircular, que seria uma tira circular. E nós podemos usar essa técnica do caminho do bêbado inteira ou em pedaços, porque nós podemos juntar 2 quadrados que têm o círculo aplicado de cores diferentes, e aí a gente faz o quadrado com 2 triângulos e uma parte do triângulo, ela fica também arredondada. Viu como é que é, Wanda? Vi. O que foi cortado, põe em cima para você ver. Esse aqui? Isso. Esse que foi cortado, se ele for um pouco diminuído, para não juntar, ele vai dar uma parte arredondada nesse mesmo quadrado. Aham. Se você quiser, divide essa parte redonda no meio, na largura. Tá.
Aí você corta e acrescenta e veja que dá uma outra, um outro desenho. E essa parte afasta um pouquinho. Isso, Dá para mas aplicar. menor. Dá para aplicar e fazer uma outra, fazer uma Mais aplicação. um. Tá. Exatamente. E aí você pode, por exemplo, aplicar essa que está na sua mão cor-de-rosa sobre este redondo que está ainda não aplicado num quadrado. Aqui. Isso. Tá. Ou experimenta colocar em volta. Você vai ter uma parte circular. Dá para fazer, costurar em volta desse? Contanto que você acerte a medida. Sim, sim. Assim, por exemplo. Vou... Não. Não? Põe no meio. Estica a parte de fora. Redonda. Assim. Isso. Agora põe essa outra parte redonda, que é o círculo completo, aí dentro. Tá aqui. E agora tá faltando um pedaço de pano entre os dois. Sim. E depois você aplica tudo isso num quadrado. Corta em 4. Fica legal, hein? Quem está completar aqui com outro tecido, aí depois essa parte toda aqui coloca num quadrado grande. Exatamente. Divide em 4, tem mais outro quadrado feito de uma porção de tecidos usando arredondados. E aí sai almofada, sai colcha, porque a gente não faz quando a gente quer peça maior, faz uma porção. Legal. Lembra que na aula passada nós ficamos de ensinar a fazer o acabamento que serve para concurso e é mais caprichado. Wanda cortou uma tira de 6 centímetros ou de 7? Eu tenho cortada aqui para fazer o acabamento daquela toalha. Amor, eu preciso pegar aqui, só um minutinho. Levanta um pouquinho. Deixa eu tirar aqui também. Eu tenho já cortado algumas tiras aqui que eu tinha feito para fazer o acabamento desse. Deixa eu deixar esse aqui separado. Que na verdade, deixa eu ver quantos centímetros tem aqui que eu já esqueci. Seis, 7. Elas estão com 7. Tá ótimo. Então, essas tiras, elas já têm um destino certo ou elas podem ser usadas? Eu ia colocar aqui, ó. Você ia ou você vai? Não, vou. Então não pode ser usada, porque nós precisamos de uma tira que ainda não esteja preparada para fazer um acabamento. Ah, tá. Porque senão vai faltar tecido para acabar o seu jogo americano. Então eu corto daqui. De quantos centímetros? 6. Pode fazer de 6. 6 por quanto de comprimento? Onde você vai pregar essa tira? Então, você falou que não tem que ter já um destino.
Eu não entendi agora. Então, nós vamos fazer esse acabamento aonde? Tá. Não. Então eu vou cortar essa daqui, ó. É um outro tecido que eu vou usar para fazer acabamento desse daqui, ó. Só tenho que ver se vai dar direitinho. Para fazer o acabamento final desse daqui. Exato. Aí agora eu tenho que ver se vai dar, né? O pedaço, eu tenho que medir Então aqui. você mede, por favor, quanto tem. Sessenta e dois mais 62. 1,24 m. Mais 1,24 m. Dá 2,5 m. 48. Então, nós vamos precisar de 2,60 m. Quanto mede esse? Ai, não vai dar. Esse daqui tem 62 de largura, de comprimento, com 23 de largura. Aliás, 22. Tem 11. 62 por 22. Aí não dá. Quase que dá, mas vai faltar um pedacinho de nada. Aí eu vou cortar outro, então. Não tem alguma coisa dessa cor que dê para emendar? Que dê para emendar? Do mesmo eu não tenho. Não, eu vou cortar outro, Elsa. Eu corto outro, eu corto desse marrom aqui, ó. Esse acho que fica bom também. Aí aqui... Aqui eu corto na largura, né? Eu tenho aqui... 1,5 m. Eu acho que ele tem 1,5 m de largura. Ele tem até mais, ele tem 1,60 m de largura, porque ó, tá dando 80. Tecido bom. Então você dobra no meio, tira a orelha e corta uma tira de 7 centímetros. Tá. Pode dividir em 3 para cortar, fica mais fácil. Em 4 é muito? Pode ser. Eu vou precisar acertar a ponta. Eu vou cortar um pouco a mais para poder depois acertar aqui esse lado que ele tá um pouco torto. Não. Primeiro acerta e depois corta. Ah, tá. Então deixa eu acertar. É sempre nessa ordem. Tá. Primeiro acerta o tecido para depois cortar. Tá. Tecido cortado é mais difícil de acertar do que o tecido inteiro. Tá. É sempre assim. Primeiro acerta. Outra coisa, para fazer o pet desta forma tradicional, não se rasga tecido de jeito nenhum. E nas lojas eles costumam rasgar, né? O cliente fala, pelo amor de Deus, não rasga não, que eu vou perder tudo. Vai na tesoura.
que aí o tecido não estica. Agora eu vou virar. Esse barulhinho é a chaleira? É a chaleira, o Júnior vai fazer chá. A chaleira que canta. Tem umas que faz barulhinho de passarinho, é uma belezinha. 7 centímetros. Elza, Oi, a Wanda tem uma chaleira que canta e uma leiteira que canta também. que bonitinho. Porque eu vivia derramando leite no fogão. Não tinha um dia que eu não derramava leite no fogão. Aí comprei uma leiteira que apita. Aqui em casa aconteceu uma coisa muito ruim na sexta-feira. Eu estava conversando com a moça que trabalha aqui e ela tinha posto no micro-ondas a comida do cachorro para esquentar e a comida do cachorro estava numa vasilhinha de plástico. E a gente estava falando um assunto lá que incumpridou, de repente a gente sentiu um cheiro e aconteceu. Além da comida queimar, a vasilhinha de plástico derreteu, grudou tudo. O meu filho apareceu e falou para Marisete: Marisete, você está aprendendo a queimar panela com a minha mãe? Eu fico aflita de ter que olhar a cara do leite até ele ferver. Aí vou fazer outra coisa, quando eu chego já derramou tudo. Devia ficar quietinha olhando para a cara do leite. Mas eu fico fazendo 40 coisas ao mesmo tempo e de vez em quando queimo uma panela. Eu vou dar uma dica para quem está assistindo e para a Wanda também. Quando a gente quer fazer enfeitar um pano, existe uma técnica que se chama pano assado. A gente pega o pano, molha, dá uma torcidinha, põe dentro de uma assadeira e põe no forno. Então o pano fica com uma pintura de meio queimadinho. Pode ser com algodão cru, pode ser um tecido branco ou um tecido colorido. E ele fica com aparência de velho. E essa técnica a gente chama de pano assado. Olha! Fica bonito. Agora você passa no meio. Dobra ele no meio, assim? Dobra no meio e passa bem passadinho, como eu mostrei Da outra vez, né? da outra vez. Tá. Eu só vou cortar a auréola que eu acabei não cortando. Orela. Orela. Orel. Não, Ourela. Ourela, isso mesmo. Ourela. Um dia eu aprendo. Qualquer outra palavra não é a certinha. Aí é um outro português. Eu falei para você que eu aprendi errado com a minha mãe, né? Mas bastante gente fala outras palavras para ourela. Pronto. Os amigos da pessoa que faz patchwork: tecidos, cortador circular, placa de corte, ferro de passar roupa. Esse é muito importante. Nós precisamos que tudo seja muito bem passado. Para abrir costura, para deitar a costura.
para deixar o tecido bem esticadinho para ficar bonito. Esse acabamento que a Wanda vai fazer agora, quem estiver fazendo também, é um acabamento bem caprichado, um pouco trabalhoso, porque uma parte é feito à máquina e a outra parte é feito à mão, uma costura de como a gente faz barra à mão e invisível. Essa costura invisível também é usada na aplicação com ponto invisível. Ele é tão invisível que não precisa ser feito com a cor do tecido. A gente faz com qualquer cor e não se enxerga. É igual a gente fez no rosto, né? Exatamente, aquele pontinho que não é para se enxergar. Parece até que é colado. Existe uma porção de pontos adequados para se fazer a aplicação. Inclusive, uma aplicação que se usava bastante antigamente, que chama ponto Paris. Quem já tem bastante idade vai se lembrar de aplicação com ponto Paris. Um outro jeito de fazer a aplicação é a aplicação com ponto ajur. Fica desfiadinha, fica muito bonito. Como que é? Ponto o quê? Ponto ajur. Ajur? É. A Wanda não é desse tempo, ela é muito nova. Nem tanto. Sim, mas é o tanto suficiente para não lembrar disso. Não conhecia. O ponto ajur faz parte das bainhas abertas. Pronto. Passado. Agora, você pega o tecido que você fez e quer acabar. Aqui. Então, você vai pegar no direito. No direito. Então, é assim. Começa pelo meio, como a gente fez o anterior. Pelo meio, não precisa ser exatamente no meio, mas é longe da ponta. Tá. Aí eu vou pegar... Não vai abrir nada, vai fazer fechado. Fechado, assim? Você vai cortar dobrado, você vai pregar dobrado. E aí eu faço do assim, lado direito, aberto do... Assim? Exatamente. Então, você vai passar uma costura com um pezinho de máquina, aplicando o acabamento dobrado assim, no tecido. Isso. Tá. Então, só que você vai deixar um espaço para começar a costurar e depois prender o final. Wanda, do jeito... Não, vamos costurar. Aqui na beirada mesmo, assim, Na beirada, a distância de um pé de máquina. A costura, né? Isso. Põe o alfinete. Isso. E vai costurar até o final do tecido deste lado. Tá. Até o final aqui.
Então, pode costurar. Não começa no começo do acabamento, deixa um espacinho. Tá. Um espacinho de uns 3 dedos. Tá bom. Pouquinho mais. 3 dedos de espaço. Ah, já deu 3 dedos. Isso. Agora a costura até acabar. Esse lado. Tá. Ai, esqueci de mudar o ponto. Tá no zigue-zague. Ai, ai, ai. Espera aí. Desculpa aí. O zigue-zague não vai combinar com esse acabamento. Não. Ai, Tem que ter o ponto reto. desculpa, esqueci de mudar. Se o Genor não avisa agora, ia costurar tudo. Ai, meu Deus. E o zigue-zague é mais chato de desmanchar, né? Se você fizer aqueles cortezinhos, ele solta tanto quanto o reto. Faz os cortezinhos com aquele desmanchador. É isso. Esse desmanchador também se chama abridor de casa. Ele tá afiadinho, se bobice. Querer fazer muito depressa acaba. Pronto. Ó, rapidinho agora. Mudou para o reto. Mudei para o reto. Ai, Jesus. A gente aprende. Errando que se aprende. E desmanchando é muito importante, porque a gente desmancha, vai adquirindo paciência. Não é legal pegar uma coisa que a gente não acertou do gosto e deixar para o lado e abandonar trabalho. É melhor desmanchar e deixar o trabalho bonito do jeito que a gente gostaria que ficasse. Isso é importante para ter paciência. Dona Elza, Oi. a Verônica está agradecendo a explicação. A Dirce está mandando um coração para a senhora. A Isabela deu boa tarde, chegou agora. A Edna, boa tarde. A Adriana disse que já fez um trabalho com esta técnica. Um coraçãozinho para quem mandou coração. A Dirce. Sim. E a Doroteia também está chegando agora. Pronto. Sejam bem-vindas todas. Esse lado. Agora você vai passar bem passadinho. Com a costura Aí a gente aberta, vai costura virar, aberta ou costurar. não? Oi? Não, deitado. Virado assim para o lado de dentro do tecido. Não, para o lado de fora. De fora?
Pro lado de fora. Porque quando a gente virar, olha, eu vou mostrar aqui, ó. O acabamento seria aqui, passou a costura, vira para cá. Porque quando você vira do outro lado, ele fica meio recheadinho. É como se tivesse um recheinho e fica um pouco mais durinho. Tá. Agora, você vai... Sim. Isso. Agora você vira para o lado do avesso. Dobra sobre o tecido que você está acabando. Não tudo. Fica esse recheinho e aí você vai fazer a barra. Dá uma alfinetadinha. Aí vai ficar assim, como se fosse um viés. Do lado direito não aparece costura. E do lado avesso também não aparece, porque nós vamos fazer o pontinho invisível, que é aquele pontinho que a gente faz uma barra de altíssima costura. Barra Armani, Dior, Salvatore Ferragamo, isso aí. Sabe, aquelas barras maravilhosas que dá para usar até do lado do avesso. Wanda, você sabe fazer pontinho de barra? Eu acho que eu sei. Vou tentar, vou relembrar. Se for aquele ponto... Seria assim, a gente vai... eu não costumo alfinetar tudo. Tá. Eu vou virando devagarzinho, exatamente para não ter que alfinetar depois o resto, que o tecido tem uma certa elasticidade. Ele fica assim mesmo, né? Dá para ver aí o tamanho? Fica. É isso mesmo. Tá. E aí aqui do lado do avesso, eu vou pegar uma linha para... Uma agulha com linha para ver. Tá aqui dentro. Normalmente, a gente usa linha de costura de retrós, um fio só. Não pode ser fio duplo, porque fica grosso. Ah, tá. Eu já tenho, só para relembrar, eu tenho aqui um pedacinho aqui só para eu ver. Aí eu deixo uma linha só. Só uma linha. Dou um nozinho na ponta. Bem pequeno. E aí eu lembro que você pega de um lado... Não é desse lado, é do lado contrário. Aqui? Você vai deixar a parte grande, que seria a do tecido que você... Isso. Sim. Tá. É desse lado. Aí eu pego, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Você põe a linha com agulha no acabamento. Dá uma distância. Isso, pega aí. Aqui para deixar aqui, né? Aquela parte. Wanda, tenta fazer isso, olha. Só um minutinho que eu não tô vendo. A Genor tirou a tela. Mô, põe a tela da Elza. Wanda, põe a sua mão por trás para a pessoa enxergar o que você está fazendo. É que o Agenor tirou a sua tela e eu não estou vendo a sua tela. Agora sim. Então,
põe a mão por trás para não tampar o que você está fazendo e a pessoa enxergar. Assim. Não, é a mão. Tá, é que eu não tô me ajeitando aqui ainda. Você tem que deixar a pessoa enxergar o que você está fazendo. Eu vou Aí pegar primeiro aqui na parte de cima, na parte da borda. Isso, mas tudo pelo lado do avesso. O direito não vai dar para ver nada. Você vai pôr nesta pontinha, só no acabamento, Tá, no finalzinho dele. tá. Onde está a linha, você vai pegar um fiozinho na parte do outro tecido. Sim. E agora você põe de novo a linha No finzinho do outro. no finalzinho do outro e dá um ponto bem pequeno. Aham. Agora, onde a linha acaba, você pega na parte de baixo outra vez. Os pontos são para ficar retinhos. Se a linha acaba num lado, eu não vou pegar o ponto depois, nem antes. É exatamente Bem do lado. onde a linha... Não, não é do lado, é bem em cima. Tá. Porque o ponto anda por dentro do acabamento e depois ele encosta no tecido de baixo, na mesma distância e no mesmo lugar onde acabou a linha. Tá. Aí a gente pega só um fiozinho embaixo para não enxergar. Não sei se dá para ver, mas ó, eu fiz alguns aqui, ó. Eu tô vendo. Agora deixa eu ver atrás. Deu para ver algum ponto aí? Não. Então, parabéns. Esse aqui. Ponto Tô vendo uma. invisível. Eu fiquei assustada agora. Eu tô vendo uma linha aqui, mas era um pedacinho que tinha ficado da onde eu desmanchei aquela hora. Não dá para ver nada. Ó. É esse o jeito de se fazer o acabamento invisível. Agora, quando você chega no finalzinho, aonde você parou a costura, Aqui. Wanda, faz um favor, pega a sua agulha, espeta aí no acabamento para ela não ficar voando. Tá, já tirei até, porque ela tava, a linha... Mas aonde você vai guardar? Não, eu pus ela ali na almofadinha. É que a linha tava curta. Eu vou ter que... eu só tava demonstrando, mas eu vou ter que começar de novo depois. Agora, no final, quando você chega nesse finalzinho aí, que você tem que virar o acabamento, no mesmo lugar que você deu o último ponto, você vai dar o primeiro e vira o acabamento. Vou fazer aí, igual aquele cantinho, igual eu fiz no... Não, de jeito nenhum. Não. Agora, você vira... Tá. Abre o acabamento, Wanda. Aqui. Abre para que ele fique com o canto vivo junto com o canto vivo. Tá. No mesmo lugar que você acabou, você vira e põe o ponto no mesmo lugar. Agora não tem casinha. Ah. Aí aqui... Tá, eu não entendi o que eu faço aqui no final, então. Só abrir... Vira o tecido do acabamento. Aqui, virei. Não, o tecido vai por cima do outro. E ele não vai ter tecido para o lado de fora. Ele vai vai dar a impressão que não vai dar. Vira o acabamento.
Só que você vai estar do lado direito do tecido fazendo a costura. Você está com o avesso para cima, tem que estar com o direito para cima. Tá. Agora, você vira o acabamento. Assim. Isso. Ele vai ficar como se fosse um chapeuzinho. Aham. Aí eu vou, entendeu? Eu vou costurar aqui. Agora você faz um alinhavinho aí só para mostrar. Tá, peraí. Não precisa fazer o alinhavo, a gente faz isso na máquina mesmo. Aqui, aí depois quando eu virar... Ele fecha. Ah... Entendeu, Wanda? Eu aqui não vai ficar a casinha aqui, Gente, dá a impressão olha, que vai ficar. É assim que ele fica. Ó. Amor. Esticadinho. Tá. E do outro lado, ele tem que ficar com a preguinha. Ele fica com uma preguinha, né? Tá. Exatamente. Então, esse é o acabamento invisível. Vou mostrar do lado que dá para enxergar. Tá. Então, tá feito o acabamento que a gente não enxerga. Entendi. Eu vou fazer uma brincadeirinha com a Luísa. Para a pessoa que pensa que é chata, mas na verdade ela é muito caprichosa, esse acabamento satisfaz, porque você não vê costura nenhuma. Entendi. Parece que foi feito na cola. Eu aprendi e eu vou ter que fazer essa toalha aqui. Na verdade, antes eu teria que pôr o forro, né, Elsa? Ou não. Aquela toalha que a gente quer que lave, passe, lave, passe, lave, passe, eu não uso por forro, porque fica muito difícil para passar uma toalha grande que tem tecido duplo. Então, eu passo zigue-zague nas costuras antes de fazer o pet. Tá. E aí vai até na máquina. Então, eu vou lembrar sobre isso. O patchwork é essa parte emendada. O quilt é uma parte de pet, uma parte que é a manta, que é o recheio, e a parte de trás. Então, a peça fica dupla face, não tem a ver. Como eu fiz Como eu fiz o forro aqui do joguinho, aí eu queria fazer o forro dessa daqui também. O problema de fazer forro numa toalha de centro é que tudo que você põe em cima não fica muito estável. Então, se você coloca uma jarra linda de vidro, cheia de suco... Aí eu posso deixar assim, então? Aí eu não entendi o zigue-zague, onde que eu faço? Em cima da costura? Não, só... Arrematando todas as costuras. Então, antes de fazer o pet, nós arrematamos todas as pecinhas que vai ser feito o pet. Entendi. Tá. Agora, como foi cortado com cortador circular, como essa peça não é tão grande, não precisa ser lavada à máquina, ela não vai desfiar muito. E conforme vai desfiando, a gente corta o fiozinho, porque dá um trabalho danado
passar zigue-zague não perde. A gente passa antes de costurar. Entendi. Então, seria, vale a pena ou não vale a pena passar o zigue-zague? Eu acho que não precisa. Tá. Porque é uma coisa que vai ser usada no dia a dia, não vai ser vendida, e é o início de um curso. O trabalho é muito grande. Então, seria assim, gente, existem trabalhos que têm que ser feitos. Existem trabalhos, quando a gente está no começo, que não vale a pena. Não é falta de capricho, é praticidade. Eu gosto disso, de praticidade. Mas não é com Elza, tudo. Luiz. Porque essa, por exemplo, olha, não tem avesso. Aham. E é aquilo que eu falei, caleidoscópio. Ó. Wanda, que tal aprender caleidoscópio, hein? Esse daí já é no avançado, né, não? Não, intermediário. É simples. Só dá trabalho para cortar. Podemos fazer. No geral, a gente faz com tecido estampado. Então, vejam. Tecido estampado de tiras. Nós precisamos achar ou 6 ou 8 triângulos iguais. Seria interessante a gente perguntar para quem está assistindo se quer aprender esse negócio. Eu acho que o pessoal que gostaria de aprender caleidoscópio é chique, hein? Eu vou mostrar mais um, que aí vocês ficam com água na boca. Tomar um chazinho, gente? Aqui está. Oi, Wanda. Uhum. Que tal? Lindo. Olha. Nossa. Gente, eu gosto muito dessa técnica. É lindo. E a gente pode fazer o caleidoscópio todo emendado e também dá para fazer caleidoscópio desconstruído, que a gente não emenda tanto e dá um pouquinho menos de trabalho. Se fosse um caleidoscópio da criança voando, a gente cortaria um triângulo aqui, depois emenda todos os pezinhos, aí eles ficam voando assim. Então, entendi. Para quinta-feira, vamos pensar em começar o caleidoscópio? Quantos triângulos você falou que precisa? Iguais? Eu 6 não sei. ou 8. Eu não tenho, acho que tecido, eu tenho que, acho que comprar. Porque eu não tenho tecido estampado. Você não vai ao dentista, não? Não, eu tenho que ir ao Alphaville para... Eu vou encomendar o remédio do meu cachorro e eu mando fazer manipulado ali na Naturaville. Então, gente, eu preciso mostrar para vocês como é que se escolhe tecido para caleidoscópio. E como a Wanda vem por aqui perto, ela passa aqui. E se ela gostar dos tecidos que eu já escolhi para fazer caleidoscópio, aí ela já leva daqui mesmo. E se tiver alguém que mora por aqui, venha. Combinamos o dia, Wanda? Seria na quarta-feira. Fica bom. Na quarta-feira. E aí, na quinta, a gente já mostra para vocês como é que nós vamos achar os triângulos. Tá. Porque eu tenho muita bolinha. Eu gosto de... A bolinha não dá. Então, não dá, né? Eu gosto de pôr. Agora, a bolinha fica bem interessante para fazer o fundo, ó.
usaria aqui no fundo a bolinha e o estampadinho no caleidoscópio propriamente dito. Eu comprei outro dia uns retalhinhos, eu não resisti, só que eles são miúdos, eu acho que também não dá. Só tem um que é grande. Dá licença só um pouquinho. Alô? É. Tudo, Carol. Aqui, Estou no meio de uma live. Faço. Beijo, tchau. Esse daria, né, Elsa? Ó. Esse daria, contanto que a gente tenha galhos iguais, e acho que dá. Ó. Quanto, tem mais um pouquinho? Eu tenho então, olha, você já tem. Tenho mais uma tira aqui. Então, ótimo, já tem. Ó. Tá ótimo, já dá. Aí dá para fazer os triângulos aqui com o raminho, né? Exatamente. Tá. Vai ficar bom. Dá para fazer. Então, gente, na quinta-feira, novamente às 4 horas, estaremos aqui para fazer caleidoscópio. Até lá, então. Até quinta. Obrigada. Agradeço a presença. Viu, dona Elza? Só a Luísa entrou agora no finzinho. Ela entrou agora, falou que é fácil o caleidoscópio. E ela acabou dando uma ideia. Ela falou que adora bolinha também. Eu acho que ela acabou dando uma ideia que interessante. Ela falou para mostrar os tecidos, né? Eu acho que a sua coleção de tecidos valeria a pena uma live aí, só mostrando os seus tecidos, falando deles, caralho. Sim, farei isso na próxima quinta, para inclusive dizer o que dá para fazer caleidoscópio. Como que a gente escolhe para ficar bem bonito e variado. Como é que está o pé da Luísa? Ela respondeu? Respondeu? Leva um tempinho. Então, até quinta. Só chegou agora o pé da Luísa. E o pé da Luísa? Hein, Mori? O que respondeu? Deixa eu dar uma olhada aqui também. O que ela está falando é que aí as meninas não vão ter tecidos para acompanhar a aula e diz que está ótimo. Daí, pelo jeito, melhorou. Não, então que bom, não quebrou. As meninas vão ter tecido sim, caça lá um pouquinho de tecido estampado na casa que a gente vai ter. A Wanda já achou na hora. Eu fui outro dia em Alphaville e passei ali no alfinete para comprar agulha para minha filha e eu vi lá uns retalhinhos, acabei comprando. Olha, gente, esses rolinhos realmente são irresistíveis, mas a gente precisa tomar conta para comprar o rolinho que dê para fazer alguma coisa, porque às vezes ele não dá. E para caleidoscópio tem que dar pelo menos 6 ou 8 triângulos. Uhum. Dá para fazer de caleidoscópio de 4 também, mas não fica tão... Deixa eu pegar um negócio que eu fiz para minha filha com os retalhinhos, com esses rolinhos. Só um minutinho.
Eu mostrei para a Elza outro dia, eu estava fazendo, agora já está pronto. Um enfeite que eu fiz para minha filha, tipo uma cortininha, ó, dá para ver? Você tinha mostrado o começo. Ficou um amor. Aí eu fiz foi com esses rolinhos que eu comprei. Ficou bonito. E esse tecido de flor azul no marrom tá lindo. É roxinho, é lilás. No vídeo parece azul, lilás, mas é lilás. Mas é um lilás bem azulado, ficou lindo. Aí já tá pronto. Ela vai levar para pôr lá de enfeite na cama, na parede, sei lá. Mas fica bem bonito isso. Esse São marrom, os enfeites de gente jovem. esse aqui eu ainda tenho mais um pedaço dele que também dá para tirar. Eu acho que dá para tirar aqui nos raminhos, dá para tirar os triângulos iguais. Também dá. Vão ser triângulos menores, mas a gente fala isso na quinta, tá, gente? Tá bom. Até quinta às 4. Até. Tchau, Elza. Obrigada. Tchau.